Eu acredito que um dos maiores legados da Reforma Protestante foi os 5 solas, que a reforma, que através da reforma deixou. Gostaria que você falasse um pouquinho aí dos 5 solas. Sim, olha só, a gente vê os 5 solos da Bíblia, né, ou seja, as solas, né, os pilares da reforma, eles fazem parte do grupo, né, das 95 teses de Lutero. Sim. Então, esses 5 pilares, eles são extraídos das 95 teses. Então, a gente observa que logo na primeira, só a fé. Né? Só a fé. Por que Lutero diz que só a fé? Porque é só a fé em Jesus Cristo, através da graça, que é um dos outros pilares, né, das solas, das sandálias, no caso, da reforma, só a fé e pela graça do nosso Senhor Jesus nós somos justificados. Então isso volta mais uma vez em conflito, ou seja, em confronto com a situação vivida na época de Lutero. Na época de Lutero, o Papa, ele se achava, ele se revestia de uma falsa autoridade, autoridade essa que perdoava o pecado das pessoas e retirava as pessoas do purgatório, dando entrada livre às pessoas no céu, né, digamos assim. Então, é um pilar muito importante da reforma, porque retira mais uma vez a interpretação que as pessoas davam, aquilo que o Papa dizia, ou as bulas, né, papais, tudo aquilo que o Papa escrevia e lançava, disseminava aquilo para as pessoas, e aí todas as pessoas acabavam crendo que aquilo era de Deus, mas não era, aquilo era do Papa. Então, é só a fé e só a graça. Então eu vejo que os pilares, né, da reforma, ou seja, os cinco solos, as solas, né, eles se resumem praticamente nessas duas, que são as duas primeiras, é só a fé e só a graça. Sim. O restante, todas elas vêm batendo também em contradição ao sistema religioso da época. Mas eu vejo também que não são só os 5 pilares da reforma que tiveram tanta importância assim. Eu penso que houveram outras teses de Martim Lutero que repercutiram também grandiosamente, que não estão relacionadas aí dentro dessas 5. Ok. Eu quero falar também, eu acho que sobre alguns possíveis, eu não vou dizer assim que é negativo, mas poderiam ser possíveis, porque a gente vai ver que em toda parte existem pessoas mais intencionadas, pessoas com um propósito errado. Eu acredito que houveram assim alguns legados negativos acerca da reforma, não por causa do movimento em si, como já foi deixado bem claro aqui, mas por causa de algumas pessoas mais intencionadas. E assim, a respeito desse possível legado negativo, você acha, algumas pessoas dizem que o espírito capitalista foi algo que nasceu no movimento protestante. Você acredita que isso seja verdadeiro ou seja negativo? Olha, João, eu vejo que é um fato. Isso é um fato porque a reforma ela só se deu pela necessidade política do rompimento com a igreja. Então, seja o sistema feudal, que era um sistema que dominava na época, o feudalismo, ele ganha um nome de feudalismo a partir da queda do Império Romano, ele ganha esse nome de feudalismo, o sistema político, mas ele só ganha esse nome porque houve uma notoriedade muito grande do sistema naquela altura. Então, os romanos, eles como não tinham mais o império, eles fragmentaram o império, então todos aqueles que eram senhores foram para outras regiões e continuaram senhores. Então, um sistema feudal. Bem, isso acontecia já, só não tinha esse nome.
Mas isso sempre foi algo que massacrou muito o povo, né? A classe trabalhadora. E a partir da reforma, todos esses outros sistemas políticos que nós vivemos hoje, eles já existiam na mentalidade das pessoas e no desejo das pessoas com relação à política. Eles já existiam. Sim, sim. Porém, eles não podiam na época ser declarados ou implantados devido ao sistema feudal. Então, sim, era uma necessidade política da época muito grande. Então, hoje, o capitalismo, ele é o sistema que o mundo adotou. Há uma interpretação muito errada a respeito disso hoje, porque hoje as pessoas pensam que se, por exemplo, se você não tem carro, se você não tem, enfim, se você não tem uma mansão, como é empregado principalmente colocado aí, a gente vai falar mais à frente, das igrejas neopentecostais, que se você não prospera é um sinal de que Deus não está contigo. Dizer que Deus não quer que nós venhamos a prosperar, ou que Deus não quer que nós venhamos a ter uma condição financeira boa, não, eu não vou dizer isso de maneira nenhuma, porque eu penso que Deus, ele se agrada no bem-estar dos seus filhos. Uhum. Mas dizer que isso é uma obrigação, sim, de Deus para que isso venha a declarar verdadeiramente que Deus é contigo porque você é próspero, sim, o diabo pode ser contigo e você ser próspero financeiramente, sim, isso é independente. Você pode não estar com Deus, ser um ateu e ser próspero. Você pode não acreditar, ser um naturalista, né? Acreditar que a natureza ela existe por si própria, um criacionista, seja lá o que for, e mesmo assim você ainda ser próspero financeiramente. Então, o que justifica o papel de Deus aí na prosperidade financeira? Nada. Deus vai me abençoar, pode abençoar, fazer você ser um próspero. Mas sem Deus também, você também pode prosperar. O que as pessoas precisam entender é que a prosperidade do ser humano que vem de Deus é a salvação e a garantia da vida eterna. Isso é que as pessoas precisam entender. Então, essa questão de hoje, essa teologia da prosperidade, ela tem a sua raiz lá naquela altura. E as pessoas hoje, elas buscam e elas fazem de tudo para que a prosperidade financeira ela seja alcançada. Então, é uma barganha com Deus para a conquista do seu espaço, né? O seu lugar ao sol, vamos dizer assim. Então, eu volto de novo a Lutero. Uhum. Lutero, para mim, na colocação das suas teses, foi muito feliz mesmo, uhum, porque em momento algum Lutero fala de teologia de prosperidade, sim, muito pelo contrário. Ele, nas suas teses, ele traz uma condenação moral, né, do entendimento dele naquela época. Ele traz uma condenação moral a respeito dessa atitude do Papa, e ele diz claramente mesmo, ele abre o verbo mesmo ao Papa, dizendo, olha, o Papa, ao invés de estar, em outras palavras, né, o Papa, ao invés de estar tentando ensinar as pessoas que se elas contribuírem com a Basílica de São Pedro, né, que foi o que culminou essa questão das indulgências, elas vão ser salvas, ele devia se preocupar em ensinar que as pessoas elas vão ser salvas somente se elas tiverem comunhão com Deus, se elas tiverem um arrependimento genuíno do pecado, e não é só isso. Uhum. Se o pecado que elas cometeram trouxer pesar sobre a vida delas, porque, John, é muito comum, né, e muito fácil, digamos assim, você ter sido um pecador, não um pecador no vazio, não, ter consciência dos pecados que você cometeu, das injúrias que você cometeu, dos desejos de morte que você teve no seu coração, e você se arrepender daquilo é muito bacana. Uhum. Mas se aquilo nunca mais te causar pesar no coração, Lutero, ele diz, olha, tem alguma coisa de errado, porque a gente precisa verdadeiramente se arrepender, e todas as vezes em que a gente lembrar daquilo, aquilo doeu o nosso coração. Então o Papa, ele ensinava as pessoas naquela altura que uma moeda, né, ou seja, não foi o Papa que disse isso, foi alguns dos clérigos que foram incumbidos de espalhar essa questão da compra de indulgências, né, e
Aí a moeda que caía, o som da moeda, o simples som da moeda caindo já era algo libertador. E aquilo trazia um conforto muito grande ao coração das pessoas. E Lutero, ele volta, para mim, foram muito incisivas mesmo a tese de Lutero, as teses de Lutero, porque retratam verdadeiramente aquilo que as Escrituras elas nos colocam. Falando ainda a respeito lá da Reforma Protestante, a gente viu que Martinho Lutero, ele tinha como, na Reforma Protestante, ele não tinha como propósito criar uma nova denominação. O que ele queria era que a Igreja Católica voltasse para o rumo certo, voltasse para o caminho certo bíblico. Enfim, mas após isso ele se viu, ele foi excomungado da igreja, então ele começou a ensinar a Bíblia, a ensinar o Evangelho de acordo com suas perspectivas. Enfim, então aí se deu o movimento luterano, e depois do movimento luterano veio os anabatistas, calvinistas, enfim, vários outros movimentos religiosos. Mas acerca disso, trazendo para o nosso contexto, a gente vai ver que houveram também, existe hoje diversas denominações. Quando você atravessa a rua tem uma igreja, você atravessa a calçada tem outra, enfim, diversas denominações, com suas visões bíblicas, com suas doutrinas. Dito isso, isso é positivo ou negativo? Eu penso que isso, John, foi mais uma questão negativa, né, pós-reformista. Voltando mais uma vez, porque todas as vezes que a gente vai à frente e vê algo que está acontecendo, a gente precisa buscar uma causa e ver onde começou, onde surgiu essa questão que a gente hoje considera um problema, um erro, ou considera um acerto. Então, temos que sempre voltar à reforma para a gente, a partir dali, entender o que está acontecendo. Então, eu vejo que Lutero ele não rompeu com a igreja, assim como você colocou aí. Lutero foi excluído da igreja, né? Foi excomungado pelo Papa, e o rompimento foi um rompimento forçado, mas até então Lutero ele lutava para que a igreja voltasse ao cristianismo verdadeiro. E aí eu analisando essa questão, eu vejo que a igreja, né, naquela altura, ela não se preocupava com aquilo que deveria se preocupar. Ela teve ela se desencaminhou do objetivo. E aí Lutero, ele, quando é expulso da igreja, ele retoma essas questões, ele começa a ensinar aquilo que ele tinha convicção. Então, na história de Lutero, até 1546, que foi quando Lutero ele faleceu, né, veio a morrer, tem duas versões aí, uma diz que foi ataque cardíaco e tal. Pronto, mas Lutero veio a falecer, faleceu de causa natural. A gente não ouve falar, dentro da história de Lutero, uma ascensão financeira. A gente ouve falar num crescimento muito grande da igreja do Senhor Jesus, que os seguidores chamaram de Igreja Luterana. Então, Lutero era doutor em teologia, né? Teve o seu doutorado, foi lecionar em Wittenberg, na Alemanha, e eu vejo também, né, na vida de Lutero algo fenomenal, assim como na vida de Paulo. Paulo também era um doutor. Então, para você ver a magnitude, né, do alcance. Paulo, o maior evangelista de todos os tempos, o homem que abriu igreja, espalhou o cristianismo, era um doutor, um estudioso, um homem que tinha um conhecimento intelectual muito grande. E Lutero também, a mesma coisa, um doutor, um homem que tinha um conhecimento intelectual muito grande, mas que tinha um desejo de Deus muito grande. Então Lutero entendeu que tudo aquilo que ele era intelectualmente, aquilo não fazia diferença nenhuma para aquilo que ele precisava ser para Deus. Então Lutero ele procurou espalhar o cristianismo da cura, da liberdade e da salvação. E essa questão hoje que você colocou, como as igrejas, né, cada um tem a sua denominação, cada esquina tem uma igreja, tal. É saudável? Eu penso que seja saudável, mas
qual é a intenção que está por trás dessa igreja? Será a intenção de espalhar o Evangelho, como Lutero, ou será a intenção de angariar recursos, assim como o Papa? Bem, nós já estamos indo para a parte final do nosso papo. Eu quero estar apresentando a você o livro chamado O Livro dos Mártires, autor John Fox. Ele conta aí a história dos principais mártires cristãos, dos homens que morreram pela luta, pela batalha da fé. Como nós estamos falando aqui a respeito da Reforma Protestante, se você quiser aí se interagir, entrar aí no tema, saber mais a respeito da Reforma Protestante, eu indico esse livro, O Livro dos Mártires, John Fox. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link para você poder estar acessando a loja do Hassan. Lá vai ter maiores informações, maiores descrições a respeito do livro. E olha, é um livro bastante bacana. Eu já estou aí na metade da leitura desse livro. E é um livro bastante informativo. Beleza? Então, pastor, para a gente poder estar encerrando o papo de hoje, bastante legal, bastante informativo, eu gostaria que você deixasse algumas considerações a respeito da Reforma Protestante, do contexto ao qual nós estamos hoje. Bem, João, em primeiro lugar, né, eu quero também agradecer você a oportunidade de estar aqui participando do seu canal e agradecer também sempre a oportunidade de poder estar compartilhando com as pessoas aquilo que a gente pensa, né, aquilo que a gente tem de convicção, e isso é muito saudável, isso é muito importante para o crescimento do Evangelho. Então, as minhas considerações, verdadeiramente eu tenho muitas, né? São muitas as minhas considerações. Eu também, como Lutero naquela época, eu hoje sou uma pessoa que discordo bastante do sistema, né, religioso de hoje, daquilo que está sendo colocado. Então eu queria dizer às pessoas, né, Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo ele perece por não conhecer, né, as Escrituras. Malaquias capítulo 3, o capítulo 3 inteiro, né, Deus chamando a atenção dos sacerdotes pela falta de ensinamento do povo. No livro de Êxodo, praticamente, Deus exortando sempre o povo que voltasse para os caminhos, né, e ouvindo a palavra. Jesus no Evangelho de Mateus, Jesus, olha, ele diz: não cuideis que vim abrogar nem as leis e nem os profetas, mas vim para fazer com que se cumpram. Então tem todo um contexto bíblico que a gente precisa analisar. E eu queria deixar principalmente para os jovens hoje que um momento de diversão é bom, claro que é bom, né? Porque é bom que os irmãos vivam em comunhão, né? Como óleo. Então o salmista já disse essa coisa toda, mas igreja não é lugar de baile, né? Igreja não é lugar de balada gospel. Sim. Igreja não é lugar de iluminação que pisca e fumaça de gelo. Sim. Não, igreja é lugar de aprender a palavra e onde as pessoas vivem em comunhão. Olhar para Jesus Cristo, porque muitas pessoas hoje, João, elas têm eu tenho um exemplo de uma família que conheço, uma senhora abençoada, o marido assim nem tanto, mas é uma boa pessoa também, tranquilo. Os filhos são filhos mansos, são meninos bacanas, obedientes, mas são pobres. Então o fato de ser pobre traz um desconforto muito grande para ela, que chega a tampar a visão de que ela tem uma família abençoada, que ela tem uns filhos com saúde. Então, para que as pessoas olhem para Jesus como aquele que traz graça, que traz paz, que traz amor, e não aquele que é obrigado a trazer dinheiro, que dinheiro trabalha, está sem emprego, ora Deus ele abre uma porta, mas é preciso trabalhar. Então, que as pessoas deixem de confundir Deus. Deus ele cura, salva e liberta. Mateus 6, versículo 33, acabou. Deus cura, salva e liberta. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o restante são as demais coisas. Isso, se a gente tem Deus, a gente tem as demais coisas. Nós precisamos voltar à primeira essência, porque senão Jesus vai falar conosco assim como falou com a igreja de Éfeso, e vai tirar o nosso candelabro. Bem, chegamos ao final de mais um Papo de Graça. Esperamos vocês até a próxima.
Abraços.